estou lá na FUNPRESP desde fevereiro de 2018, mas assim, tentando colaborar ainda com as coisas, né? Eu estava aqui até listando aqui, que são tantas coisas, né? Dessa caminhada, foi falado aqui, a gente passou aqui, Lei 9.421, 10.475, 10.944, 11.416, 10.774, 10.317, aliás, 11.317, né? 13.317, perdão, 13.317, 14.523 e o PL 6613, né? São 8 projetos, dos quais 7 viraram lei, e eu participei coordenando a comissão de 4 e trabalhei na comissão de regulamentação da 9.421. Então, assim, dos 8 projetos que a gente teve, tivemos logramos sucesso em 7, e eu participei ativamente de 5. O que eu vejo nessa trajetória, e respondendo já o Falcão e o Cláudio, um pouco da questão da perda de protagonismo, né, e falando um pouquinho do acesso ao STF. São duas coisas que eu acho que resolvem em uma só. A gente tinha uma dificuldade que, assim, toda vez que a gente constituiu uma comissão lá no Supremo, a gente tinha aquela emergência salarial. Então, assim, a gente sabia que tinha muita coisa na carreira mal resolvida, estava empurrada para debaixo do tapete, mas a gente começava a discutir, são questões complexas, a gente não tinha tempo, corria contra o tempo às vezes, querendo aproveitar a janela de oportunidade, aproveitar o presidente da época que estava disposto ali, que comprou a nossa briga, então a gente queria correr com aquilo, e a gente acabava resolvendo a questão emergencial, que era a salarial, e deixava as questões mais complexas, como essa questão da sobreposição, as atribuições dos cargos, essa dicotomia entre analista e técnico, como resolver isso, a gente sempre deixava para depois. Daí surgiu a ideia, eu até sugeri isso, né? E só que isso acho que foi desvirtuado, eu acho que talvez compete aí a categoria, e principalmente eu acho que a FENAJUF, que está mais legitimada nesse processo, levar ao STF essa preocupação e a forma como foi feito, porque a ideia, quando se criou a comissão, quando a gente propôs criar a comissão para discutir carreira no CNJ, não era que ela apresentasse projeto, era que ela apresentasse as soluções para as questões, que como eu disse aqui, quem resolve, quem capitaneia todo o processo é o STF. Né? O que a gente tem percebido dessa comissão lá do CNJ? As pessoas não têm autonomia para estar lá decidindo absolutamente nada. Assim, eu converso com pessoas que participam da comissão, escuto, assim, gente me procura para poder falar de como as coisas estão acontecendo lá, e eu escuto muito isso, assim, que as pessoas que estão lá representando os tribunais dizem que não têm autonomia para resolver. Eu falo assim, como assim, né? Porque eu conduzi comissão de plano de carreira, desses 4 que eu conduzi, acho que, salvo engano, acho que em 2 delas eu voltei ao presidente ou ao diretor-geral para perguntar alguma coisa se eu devia ou não devia fazer. O resto tudo eu tinha autonomia para fazer, e eu estava na comissão junto com representantes dos tribunais superiores, e todos tinham autonomia. Então, assim, eram indicadas pessoas que tinham poder para chegar e falar assim, é isso aqui e pronto. E a gente chegava lá, aí depois você só ia discutir o projeto quando ia apresentar para os presidentes e para os diretores gerais. E muito pouca coisa foi mudada nesses projetos todos que a gente fez e levou, porque a gente tinha representatividade, tinha peso. Eu estava lá falando pelo STF. Esse último plano que eu participei lá, que foi a Lei 3.317, o ministro Lewandowski, no final das negociações, ele chamou todos os presidentes lá, e eu fui legitimado para falar em nome do Poder Judiciário. Então, assim, aí já tinha passado fase de comissão, não tinha mais comissão. Aí, assim, a gente estava naquela fase final de negociação e nós acertamos e todo mundo concordou. O que eu resolver lá está resolvido. Então, assim, eu tinha autonomia para resolver. Hoje, a comissão que está lá no CNJ não tem autonomia nenhuma. E, assim, mas a ideia nem era essa. Assim, eu acho que vocês têm que pleitear o seguinte: a comissão lá do CNJ, ela é importante e tem que existir, mas é para discutir, trazer subsídios para o STF na hora que vai tratar do plano. Quer dizer, quem tem que fazer projeto de lei não é essa comissão, ela não tem competência para isso, não tem força, as pessoas não têm representatividade, nada se resolve lá, a gente fica andando em círculos lá. Não era essa a ideia original. Tem que voltar para aquela concepção original que a gente sempre teve lá, criar a comissão com portaria do presidente do Supremo Tribunal Federal. E a gente sempre teve lá, e quando fala da representatividade, a gente sempre teve a FENAJUF representada e o Sindijus, que era o maior sindicato da categoria. Isso estava nas portarias, inclusive. Então, eram esses órgãos, era que tratava e que discutia as questões da categoria. Eram eles que elaboravam o projeto. Então, assim, eu acho que não é que uma exclui a outra. Eu acho que está havendo sobreposição de atribuições, porque assim, nem tem. Assim, a gente vê, tem gente que está compondo essa comissão lá,
pelos tribunais no CNJ, que é chefe de folha de pagamento. Gente, o que essa pessoa tem de autonomia para poder falar em nome do órgão, para poder discutir plano de carreira? Quando eu participei, estavam secretários de gestão de pessoas, às vezes eu na condição de diretor-geral participei de umas, mas como secretário participei de outras. E assim, tinha muita gente que tinha peso dentro dos órgãos, que tinha poder de fala e tinha a representatividade e estava respaldado pelo presidente do tribunal. Então, assim, a gente conseguia discutir em alto nível, construir propostas, e isso era referendado na imensa maioria dos casos. Então, assim, acho que a gente tem que ver, assim, talvez vocês brigarem para retomar isso lá no Supremo. É para dizer o seguinte, é que essa comissão do Supremo, quando você tem um objetivo, o Supremo entendeu que é hora de fazer, aceitou o pleito da categoria, vamos trabalhar para construir um plano de carreira. Você constitui uma comissão, ela tem um objeto determinado, entregou o projeto, a comissão se dissolve, isso acaba. Até porque isso tem que ser rápido. Quando vai para lá, é para você aproveitar a janela de oportunidade. A comissão do CNJ era outro enfoque, ela está discutindo permanentemente carreira, porque tem vários assuntos que a gente discute, outros não, né? Agora está a inteligência artificial chegando, o trabalho remoto, é tanta coisa que a gente precisa resolver, a própria atribuição dos cargos, critério para ocupação de cargo e função, tem muita coisa que precisa ser resolvido lá, que aí sim, ela poderia fornecer insumos para que, quando se fosse trabalhar lá no Supremo um projeto específico, ela trazer esses insumos que a gente não tem tempo de discutir nessa comissão. Esse é o ponto. Eu acho que aí a gente resolveria isso. Questão de restrição orçamentária, que a Raquel levantou,